Imagine que você está em um projeto, em testes integrados, e o cálculo de impostos não está batendo no QAS. Porém, em todos os testes unitários feitos no Dev, o cálculo de imposto estava correto. No exemplo, nós vamos comparar somente um IVA, o C2, porém saibam que é possível comparar mais de um IVA. Bem-vindo em mais um vídeo sobre SAP. Nos meus vídeos eu compartilho conhecimento e lições aprendidas que obtive através de estudos e participação em projetos SAP. Eu sou o Fábio Desan e neste vídeo nós vamos falar sobre como comparar customização entre ambientes SAP. Como comparar as configurações entre Dev e QAS? É muito comum em um projeto de implementação, de melhoria ou de suporte encontrarmos diferenças de customizações entre ambientes, seja por request que não foi transportada entre todos os ambientes ou mandantes, ou seja por algum outro motivo. Então, como comparar as configurações entre Dev e QAS para verificar se estão ok? Nós temos duas transações que podem nos ajudar nesse processo. Uma é a SCMP e a outra a OY19. Quando comparar a configuração entre ambiente? Nós podemos ver aqui diferentes cenários para fazer essa comparação, desde o atendimento de um ticket em AMS ou até mesmo em um projeto de implementação, como por exemplo nos testes integrados. Eu posso comparar a configuração do Dev e do QAS para verificar se é a causa de uma possível inconsistência identificada. A falta de governança ou de processos bem estabelecidos possibilita que ocorra uma divergência entre os ambientes de Dev, QAS ou até mesmo produção. É muito comum em um projeto ou quando vai atender um chamado a gente se perguntar: será que essa configuração está igual em Dev, QAS, em PRD? Então, ao invés de logar em todos os ambientes, o que nós podemos fazer? Executar essas transações, que nós vamos ver nesse vídeo, para fazer a comparação de uma forma automática. E o que faz a transação SCMP? A transação SCMP compara uma tabela em um ambiente de origem com um ambiente de destino. Por exemplo, eu posso comparar a configuração de uma tabela em Dev com a configuração no ambiente de QAS. Qual a diferença entre a transação SCMP e OY19? Nós vamos ver no vídeo que a diferença entre a transação SCMP e a OY19 é que a SCMP nós podemos fazer a comparação de maneira individual, ou seja, tabela por tabela, e a OY19 nós podemos fazer em massa. Nós podemos selecionar um customizing, um nó de customizing, por exemplo, o customizing completo de SD ou de compras, e fazer essa comparação entre os ambientes. E como resultado, ela nos apresenta o status de cada configuração. Por que utilizar a transação SCMP ou OY19? É uma maneira muito ágil, assertiva, para ter a confirmação se a configuração entre os ambientes estão corretas, diminuindo assim um tempo de análise e evitando também a necessidade de logar no ambiente de Dev, QA e produção para comparar as tabelas. Na demonstração, eu vou comparar uma tabela no mandante 100, desenvolvimento, contra o mandante 400 de qualidade. E nós vamos analisar as divergências. Eu vou acessar agora a transação SCMP. Vou colocar a tabela que eu quero comparar. Nesse caso é a A003, é a tabela onde ficam armazenadas as conditions do IVA. E aqui eu preciso colocar uma conexão. Qual que é o mandante ou ambiente de origem que eu quero consultar, que eu quero comparar. Então aqui eu estou logado no 100 e eu vou chamar uma RFC. É um requisito. Se não tiver essa RFC criada, fale com a equipe de Bases, com a equipe de Infra, para criar essa estrutura
porque é necessário para executar essa comparação. Aqui eu posso marcar essa opção, entrar condições de seleção, ou seja, eu posso filtrar a comparação das informações, ao invés de comparar a tabela como um todo. Agora eu vou clicar em comparação. Como eu marquei a opção na tela anterior, entrar condições de seleção, ele apareceu nessa tela essas opções. Então eu vou colocar aqui o código do país, BR, e o código de imposto. Eu vou clicar em comparação. Ele vai exibir um pop-up, eu confirmo esse pop-up. E aqui ele vai exibir as divergências. Então, aqui existe até uma legenda que ele fala o que significa cada cor dessa. Nesse caso, aqui, ME, essas legendas também, essa primeira coluna, ela mostra qual a diferença. Então, neste exemplo, o que acontece? No meu mandante de origem, está flegado a condition IPI 0 e no mandante de destino a IPI 2. Ou seja, aqui eu já encontrei uma divergência. Eu vou logar no mandante de destino, vou ajustar essa divergência e depois vou rodar esse relatório novamente. Eu fiz o ajuste no meu mandante de destino, que eu estou comparando, e agora eu vou realizar a comparação novamente, utilizando os mesmos dados. Veja que agora só existe a diferença dessas duas conditions que eu preciso ajustar, e aqui a condition IPI 2 está marcada no mandante de origem e de destino. Na transação OY19 é possível fazer uma comparação de configuração de uma forma mais ampla. Eu vou acessar aqui a transação OY19. Ao acessar a transação OY19, eu vou marcar essa opção IMG de referência SAP, vou clicar no botão Criar, vou marcar essa opção Selecionar atividades e vou clicar em OK para avançar. Ele apresenta o Customizing e aqui nós podemos selecionar nesse checkbox qual nó do Customizing nós queremos comparar. Então, no meu caso, eu vou selecionar Administração de Materiais, Compras, e vou selecionar aqui, ó, Pedido, Contrato e Requisição de Compras. Uma vez que eu selecionei as opções que eu quero comparar, eu clico aqui em Transferir nós selecionados. Após selecionar as configurações que desejamos comparar, eu vou indicar uma descrição. Aqui eu vou deixar marcado somente a opção dependente de mandante e vou selecionar aqui a conexão, ou seja, o ambiente de destino que eu quero comparar e clicar na opção comparação global. Agora o sistema está comparando os objetos. Ele deu uma mensagem aqui do idioma de logon. É importante essa mensagem porque ele vai comparar textos também. Então loguem sempre nos dois mandantes, no da RFC, que é o de destino, no de origem, no mesmo idioma. Aí vai aparecer menos divergências. Aqui nós podemos ver a comparação das views e das tabelas que o programa está fazendo. Agora, como resultado, ele nos dá essa informação. Então eu posso descer aqui, ele mostra os customizings que estão ok e os customizings que estão com alguma divergência. O que o sistema fez agora? Ele criou uma fotografia. Tá vendo esse ID final 5 aqui? Ele vai ficar gravado no sistema e depois eu posso executar novamente essa comparação. Primeira dica aqui. Vamos supor que essa primeira opção aqui, ela está ok. Eu verifiquei, comparei os customizing. Então, o que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui 2 vezes nela para indicar que esse customizer já foi revisto. Então, ele já vai sair do status de divergente.
Agora, vamos selecionar aqui uma outra configuração, por exemplo, essa daqui, a configuração de limites de tolerância. O que nós podemos fazer? Marcar essa configuração e clicar aqui na opção comparação. Não quero restringir, quero consultar tudo. O sistema está executando aqui nesse momento a transação SCMP que nós vimos anteriormente. Então aqui ele já mostra para a gente as divergências. Ó, nesse caso, uma série de configurações divergentes entre os mandantes. Deixa eu voltar. Aqui, por exemplo, pedido de transferência de estoque. Vou selecionar essa view. Eu só posso comparar uma view por vez. Eu vou clicar aqui na opção comparação. Não vou restringir. Quero ver todas as divergências. E aqui estão as divergências. O que só existe em um mandante, no mandante de origem, o que só existe no de destino e o que tem divergência também. Chegamos ao final desse vídeo, mais uma dica para vocês. Eu espero que tenham gostado e, quando necessário, utilize a funcionalidade explicada no vídeo. Um abraço a todos.